Boa noite, amados, paz e graça. Como é bom poder estar mais uma vez aqui com você, celebrando esse tempo tão especial, esse tempo que Deus preparou para cada um de nós. A alegria de poder estar vivendo mais um dia. Cada dia que passa é gratidão a Deus pelo cuidado que Ele tem tido na nossa vida. Eu quero orar com você, antes da gente continuar com esse tempo tão especial. Senhor nosso Deus e amado Pai, reconhecemos, Senhor, o Teu poder, a Tua soberania sobre a vida de cada indivíduo. Reconhecemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não existe nada maior, nada melhor do que termos essa confiança de que Tu está presente na nossa vida, na nossa caminhada, em todo o tempo. Pai, agora eu peço pela ministração que vai ser feita, pela palavra que vai ser lida, que o Teu Santo Espírito possa falar com cada um de nós. Que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir e o nosso coração quebrantado para que a palavra possa entrar e fazer a diferença. Pois eu oro grato em nome de Jesus. Amém. Eu também, sempre lembrando, né, do tradicional abraço da live, né, para minhas netinhas, para a Sarinha, lá em Videira, e para a Laurinha, lá em Curitiba. E abraçando minhas netas, eu quero abraçar você também. Se sinta abraçado pelo poder de Deus. Se sinta no colo de Deus nesse tempo tão especial. Por que é um tempo especial? Porque é o tempo onde nós paramos todas as demais coisas para a gente poder estar vivendo esse tempo tão precioso, que é um tempo de louvor e adoração. Que Deus te abençoe e te ilumine nesse momento. Que a graça e a paz de Jesus seja com cada um de nós, né? Na terça eu não pude participar da live, porque eu já tinha um outro compromisso assumido, mas hoje estou aqui porque esse aqui é um tempo que eu gosto muito de estar junto com vocês, né? A gente está longe, mas está perto também. E hoje o nosso texto é um texto de Mateus. Hoje nós vamos falar sobre oração novamente, né? E esse é um texto a pedido, né? Foi a minha irmã, Anitta, lá em Xanxerê. Então, boa noite para Anitta. Que Deus abençoe ela e sua família, que mandou esse texto para nós, pedindo para nós fazer uma live sobre esse texto que nós vamos ler essa noite. Boa noite para a France, para o Gessé, para o Davi, para a Ana. Boa noite para o querido Caleb. Boa Lembrando, noite. né, que amanhã nós vamos tomar café com eles, cedinho. Vamos tomar café lá no Gessé amanhã. Boa noite para a tia Elza, para o tio Oscar,
Chelsea também pode fazer um biscoito de polvilho que ela faz bem bom para nós, né? Boa noite, então, para a Anitta e toda a família lá em Xanxerê. Boa noite para a Beth lá em Curitiba. Boa noite para o Lucas. Boa noite para a Jori. Né? Que o Senhor esteja abençoando todos nós e aqueles que ainda vão estar entrando durante esse tempo, né? Então, a Anitta, ela me mandou um texto pedindo para nós estarmos meditando nesse texto, porque ela falou que esse texto é um dos textos que ela gosta muito, que comove ela e que deixa ela cheia de esperança, né? Esse texto se encontra em Mateus, no capítulo 7, o versículo 7, né? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. E em qualquer Bíblia que você lê, eu peguei várias versões para me ler, li na versão que ela me mandou também, e eu vou estar lendo para vocês a Bíblia que eu estou lendo, é a Bíblia de aplicação pessoal, na versão Almeida, Revista e Corrigida. Mas se você pegar a Bíblia Católica, se você pegar outras versões que tem também, a King James, a nova versão internacional, a nova linguagem de hoje, o texto vai ser o mesmo. E esse texto fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar-vos boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará bem àqueles que lhe pedirem. Imagina se nós somos falhos, pecadores, finitos, somos seres mortais, somos pessoas que não somos boas, né? E mesmo assim nós conseguimos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagina o Senhor Jesus, né? Boa noite para Esther, lá em Correia Pinto, assistindo a gente. Que Deus abençoe a tua família, Esther. E assim, ó, hoje foi a Anitta que mandou esse texto, mas se você tem algum texto que você gosta, que você gostaria de estar meditando junto com a gente, né? Você pode mandar que nós vamos estar fazendo a live aqui com esses textos. E esse texto, ele faz com que Jesus peça para que nós nos aproximamos dele. Boa noite para a Lena também, lá em Xanxerê, né? Sejam bem-vindas, né? A Giovana, pode entrar, Giovana. Nesse texto que a Anitta pediu para nós estar meditando ele, né? Então, esse texto, nosso Senhor Jesus ensina os discípulos sobre a necessidade da oração, a necessidade que eles tinham de estarem orando. Jesus nos ensina quando a maneira como recebemos de Deus as coisas que nós necessitamos. E ele apresenta 3 coisas que fazem com que a nossa oração seja uma oração que o Senhor atenda. Então, Jesus está nos ensinando a orar, né? Lembram lá no texto de Mateus 6, antes aqui no Mateus 6 vai ficar falando ali sobre a oração do Pai Nosso, que é o modelo de oração, como você ora, né? Que você começa lá, Pai Nosso que estás no céu. E aqui Jesus está dizendo assim, que nós temos que pedir, né? Boa noite para Tânia Gren, que está assistindo, seja bem-vinda, Tânia. Então, peçam, são 3 coisas que Jesus está falando aqui, ó. Peçam, busquem e batam. Quando a gente pensa o que pedir, o que buscar e como buscar, Jesus ele vem na sequência lá de Mateus 5, quando ele está no Sermão do Monte, dando todas aquelas explicações para os seus discípulos, e depois ele chega no capítulo 6 falando sobre a oração dominical, nos ensinando a orar. E quando ele chega no capítulo 7, ele continua essa explicação para que as pessoas possam entender qual é o propósito dele, o como buscar e por que buscar. Por isso que ele fala, busquem, ou começa assim, peçam, busquem, batam. Pedir significa o quê? É uma questão de humildade. Quando eu me humilho, eu tenho essa capacidade de pedir. É uma consciência de necessidade. Eu entender que eu preciso pedir, eu preciso clamar, porque Jesus, ele pode me atender.
O verbo usado aqui como referência é uma petição de alguém que esteja inferior a um ser superior. É você clamando, é você se humilhando, você se despindo e dizendo: Senhor, quem sou eu? Eu não sou ninguém, mas eu estou aqui nesse momento para clamar a Ti. Eu estou aqui nesse momento porque eu entendo que Tu és maior do que tudo na minha vida. Por isso que eu venho buscar perante Ti. Quando a gente olha na parábola lá do publicano, né? Que ele chega humildemente e faz uma súplica. Ele pede para que Deus pudesse curar a sua filha. Ele chega e pede, ele se humilha, ele fala: tu podes me atender. Ele chega clamando, ele entende, ele tinha confiança, ele sabia que quem estava ouvindo era soberano e podia atender. E Deus, ele vai nos atender. Quando nós clamamos, sabemos que Ele responde às nossas orações. O pedir, né? Peçam, clamem, insistam. Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo. Mas em Jeremias ele diz, né? Clamem a mim, batam. Para a gente entender que em todo o tempo, tanto no Velho Testamento como no Novo, Jesus está nos ensinando a clamar. Jesus está nos ensinando a buscar na sua presença. Jesus nos disse que devemos persistir em buscar a Deus. As pessoas frequentemente desistem após alguns esforços. Muitos de nós, tudo que a gente começa, muitas vezes, nós desistimos de fazer, né? Às vezes orar é uma coisa assim que você devia ser algo muito espontâneo, muito fácil na nossa vida. Nós deveríamos ter nosso horário de oração todo dia, devia ser uma regra na nossa vida, né? Boa noite também para a dona Sueli, o seu Sadia, ali na Iracema. Boa noite para Marli, lá em Videira. E assim, e muitas vezes nós não conseguimos persistir nessas coisas, nós não temos disciplina, nós precisamos ter disciplina para orar, né? Jesus diz que após alguns esforços, alguns concluem que Deus não pode ser encontrado. Muitos assim oram e não buscam verdadeiramente a Deus, ou buscam pedir coisas que é bom somente para mim, né? Orar, conhecer a Deus requer fé, concentração e força de vontade. Orar não é simplesmente assim, agora eu vou lá fazer uma oração. Não, existe um tempo de oração, existe você querer, existe você buscar a Deus, e existe você ter força de vontade para não. Nós não podemos desistir nos nossos esforços de buscar a Deus. E assim, Deus, ele sempre vai atender as nossas orações quando nós pedimos bem, quando nós pedimos correto. E mais uma coisa, muitas vezes, talvez nesse tempo aqui, nessa vida, nós não vamos ver a resposta do Senhor para as nossas vidas. Nós não vamos estar neste mundo para ver aquilo que nós pedimos ser realizado. E eu falei, e vi no sábado e domingo, eu comentei lá em Itaiópolis, que sábado foi reinaugurado a Igreja Batista lá em Xanxerê. E foi algo assim bem especial para mim, né? Ela ficou muito linda, era algo assim que nós queríamos faz tempo e foi trabalhado muito para essa reinauguração. E tinha uma pessoa que ela escreveu uma cartinha sobre no pedido de oração dela, que era para que o Senhor desse provisão de todos os recursos, para que realmente aquilo fosse algo de Deus, que aquilo se tornasse correto e que aquele sonho que as pessoas tinham, fazer toda a reforma para se transformar diferente aquilo, e que aquela igreja fosse realmente uma igreja baseada na fé, baseada na palavra do Senhor, fosse concretizado, né? E no sábado aconteceu essa reinauguração, porque o nosso Deus é aquele Deus que faz, Ele desfaz, Ele refaz, porque Ele é Deus. Mas a pessoa que fez essa oração, que escreveu essa cartinha, ela já não se encontra mais junto de nós.
foi a avó Bia, e a avó Bia, ela nos deixou no tempo do Covid. Ela já está na glória do Senhor Jesus. Então, ela orou por esse motivo. E o mais legal é quando eu fui ver as fotos dessa reinauguração da igreja, lá estava a foto da cartinha da avó Bia. E carimbada, né? Oração respondida com sucesso. Porque o Senhor, Ele responde. Então, quando nós buscamos realmente a presença de Deus, quando nós somos obedientes à palavra de Deus, porque buscar é pedir, mas também agir. Inclui numa petição bem fervorosa, né? Nós temos que buscar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Às vezes, nós oramos, mas a parte que nós temos que fazer, nós não fizemos. E por isso que Jesus ali, ele começa a nos ensinar, né? Jesus até ele fala assim, no exemplo elaborado por ele fala assim, qual filho que vai pedir pão ao pai e o pai vai dar uma pedra? Imagina, né? Então nós como pais terrenos, se um filho pedir um pedaço de pão, nós vamos dar uma pedra para o nosso filho? Não vamos, né? Então é esse o jeito de nós buscarmos a Deus. É assim que Deus age conosco quando nós buscamos a Ele. Então nós entendemos, né? Primeiro, o que Jesus está nos ensinando? Batam, insistam. Mas Ele também fala para a gente, busquem. Aí volta novamente a necessidade de a gente continuar orando. De que forma? Pedindo, buscando e batendo. Esse bater faz com que a gente possa entender a persistência. É persistência, porque Deus está presente. Mesmo que Ele não nos atenda na hora que a gente deseja, Ele vai nos atender. A nossa oração, ela chega no trono de Deus. E Ele nos atende, Ele tem prazer em nos atender e nos abençoar. Bater é pedir e também perseverar. É continuar batendo. Bateu, tentou uma, duas vezes, já desisti, foi o que a Margarete acabou de falar. O sonho da irmã Bia foi realizado pela persistência, pela busca. Tá? Amados, quando a gente começa a viver dessa forma, a gente começa a ter uma ideia totalmente diferente. A ideia seria assim como? Lá em Romanos fala, né? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O que Deus está nos ensinando? Continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo, porque eu vou atender vocês. Mas eu quero que vocês continuem persistindo em todo o tempo. Em Colossenses também o apóstolo Paulo fala, né? Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos ou cumprirmos o ministério de Cristo, pelo que também nós estamos presos. Ele nos ensina a viver essa vida totalmente diferente. E o legal de tudo isso é que quando nós lemos o texto, Jesus apresenta essa tríplice promessa, ela está linkada nesse versículo. Vamos ler novamente ali, o que Jesus está falando. Ele diz assim, assim pedi, e depois pedi e dar-se-vos-á. É ele já dizendo, se você pedir, ele vai te dar. Buscai e achareis. Bateis e abrir-se-vos-á. Olha como é legal. Jesus mostrando e ensinando, se você vai pedir, ele vai te dar. Se você vai buscar, você vai encontrar. Se você vai bater, a porta vai se abrir. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Boa noite para o Gilmar, lá em Eumerê, seja bem-vindo também, né? E às vezes oramos a Deus pedindo algo que parece bom, mas são serpentes, né? No versículo 10 que eu li, falava assim, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Muitas vezes nós não estamos pedindo peixe, nós estamos pedindo serpentes, e ele não nos dá, embora nós persistimos em oração. Mas quando aprendemos a conhecer melhor a Deus como um Pai amoroso, aprendemos a pedir o que realmente é bom para nós. Então, com certeza, Ele nos concede. Cristo nos mostra o coração de Deus, um coração de Pai.
Deus não é egoísta, Deus não é avarento, não dá algo com relutância ou má vontade. Nunca, nunca Deus dá algo para nós com má vontade. E quantas vezes nós fazemos as coisas com má vontade? Quantas vezes temos preguiça mesmo, de orar, de buscar a Deus? Mesmo assim, nós não sendo fiéis a Ele, Ele é fiel a nós. Se os homens podem ser bondosos, imagine quão amável e generoso é o nosso Senhor. Gente, se nós, com todas as nossas limitações, com todas as nossas fraquezas, ainda conseguimos fazer coisas boas, imagine quanto Deus quer fazer de bem e de bom para nós. Boa noite para Eunice, seja bem-vinda também. Jesus usou a expressão, se vós, pois, sendo maus, para contrastar a generosidade de Deus com o ser humano pecador. Ali ele coloca nós assim, no tempo que nós realmente não somos nada, mas Deus é tudo. Boa noite para o Jairo. Então assim, Jesus, ele nos ama de uma forma incondicional. Ele é tão poderoso e ele tem tanto amor e tanta misericórdia por nós, seu povo, que em todo o tempo que nós tivermos orado e que nós tivermos realmente tendo essa intimidade com Deus, temos esse tempo de disciplina na oração, um tempo de busca, né? A semana que vem nós vamos continuar esse texto, porque lá ela colocou lá quando ela tirou a foto na Bíblia que ela estava lendo, e o legal da Bíblia, gente, é você ler e você riscar. A Bíblia não é para ficar bonita sempre, né? Hoje eu estou usando uma Bíblia aqui, e ela tá tão velha que nem parece mais Bíblia aqui, ela já tá ficando rasgada, de tanto a gente usar. Por quê? Porque a Bíblia é para você usar, para você ler, é isso que o Senhor Jesus quer. Então, como é que você vai aprender a pedir se você não lê a Bíblia, se você não lê bons livros, né? Hoje, então, eu peguei 2 Bíblias, eu usei um comentário do Novo Testamento aqui, um comentário que tem 3 autores bem bons, que nós gostamos muito, para poder estar trabalhando no texto, né, Rosemara? A gente não simplesmente chega aqui e acha que vai saber, não. Buscar a Deus é buscar o conhecimento de Deus para as nossas vidas, né? É, justamente isso, né? A palavra, quando ela fala para buscar, não significa quando você pede. Muitas vezes a gente pede e fica esperando. Ah, Senhor, dai-me conhecimento, eu quero entender a tua palavra. Mas você não vai buscar. Você não estuda, você não lê, você não pratica. Como que você vai querer que Deus te abençoe? Então, nessa oração, Deus estava ensinando os seus discípulos. Olha, façam dessa forma. Batam, a porta vai ser aberta. Peçam, e eu vou responder. Busquem, e vocês vão alcançar. Se você vive dessa forma, vivendo dessa maneira, com certeza Jesus vai te abençoar. E ele enfatiza esse argumento mostrando ali uma conexão do homem, do pai e do filho, mostrando que o pai, mesmo sendo mau, ele não vai fazer o mal para o filho. Jamais que o filho vai pedir um pão, ele vai dar uma pedra. Jamais que o filho vai pedir um peixe, ele vai dar uma serpente. Imagine Deus que é bom, Deus que é justo, Deus que é apaixonado por nós. Ele vai fazer o melhor na nossa vida. Ele vai fazer sempre o melhor para que a gente possa viver de uma forma grata, de uma forma que a gente possa entender que não existe nada maior na nossa vida do que nos prostrarmos na presença de quem pode todas as coisas. E Deus pode. Ele pode te atender. Mas peça realmente aquilo que for para você viver uma vida diferente. Tudo aquilo que seja feito conforme a vontade de Deus. Esse ensinamento era para os discípulos aprender, olha, continuem clamando. Eu vou atender vocês, mas eu vou dar conforme eu vejo a necessidade de vocês. Para o bem de vocês, não para o mal. É aquilo que ele falou do pai e do filho. Jamais o pai vai dar uma serpente que pode atrapalhar a vida do filho. Mas ao contrário, ele vai dar algo que possa satisfazer. O pão, o peixe, significava o alimento físico.
E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Boa noite para a Gleisa, né? Lá em Curitiba. Boa noite para o Joel e sua família. Que Deus os abençoe lá em Florianópolis, né? Então é isso, né? O Senhor Jesus, ele diz que nós devemos pedir, né? E agora nós vamos orar, nós vamos fazer os nossos pedidos de oração. Coloca no WhatsApp para mim de novo. Ele vai atender aquilo que o nosso coração pedir e aquilo que o nosso coração pedir bem, né? Então, quando a minha irmã mandou esse texto, e ela fala que é um texto que ela gosta muito, na Bíblia dela, o título era Confiança no Pai, né? E nós confiamos realmente no Senhor Jesus, né? Que é maravilhoso, que atende, que cuida de nós, um Deus que trabalha para aqueles que o amam, né? Nosso trabalho é descansar nesse Deus, nós devemos aprender realmente a descansar nesse Deus, né? E na próxima terça nós vamos estar falando um pouquinho sobre os versículos 12 e 13, que fala sobre a regra de ouro, né? E que o reino de Deus também, ele exige esforço de nós todos, né? E hoje nós vamos orar e estamos bem felizes, né? Já estamos em clima de Natal, né? Já estou com a casa cheia de luzinha, porque no final de semana vem toda a minha família, meus filhos, minhas netas, porque nós temos um tempo bem especial no domingo, que vai ser o nosso culto de ação de graças, por tudo que o Senhor fez durante esse ano para nós, e também culto de batismo. Nós vamos ter batismo, e é um dos cultos mais lindos que eu acho. Então, você que mora aqui em Papanduva, você que está nos assistindo, que mora aqui perto, vai ser muito bem-vindo, domingo no culto às 9h30 da manhã. Depois do culto tem almoço para quem mora aqui perto. E você que mora longe, assista ao culto domingo, né? 9h30 da manhã. Nossa filha de número 4, a Giovana, vai estar se batizando no domingo, né? Vai ter um tempo bem especial para as nossas vidas como família, né? Teremos 5 pessoas que vão se batizar e nós estamos muito felizes. Um tempo de festa, um tempo de louvor, um tempo de estar vendo cumprir-se esta promessa do Senhor nas nossas vidas. Tempo de estar vendo cumprindo as nossas orações, porque nós oramos por essas crianças que agora estão quase adolescentes que vão se batizar. Oramos por nossa família, sempre pedindo, né? Senhor, que eles sigam sempre o teu caminho, né? Que no tempo certo eles se decidam por ti. Então, assim, se você tem algum pedido de oração, se você tem algo especial na tua vida, se você tem algo que você às vezes ora faz tempo, não tenha medo, não desista. O Senhor Jesus vai cumprir na tua vida. Peça e dar-se-vos-á, busquem e acharás, bata e a porta do Senhor vai abrir-se para a tua vida e vai te abençoar você e toda a sua família. Vamos orar? Querido Jesus, nós te louvamos, nós queremos dar graças, Deus, por tudo que tu és, por tudo que tu faz, por tudo que tu já fez e por tudo, Deus, que tu farás em nossa vida e na vida de todos, Deus querido. Pai, que tu possas abençoar as pessoas, Deus, que tu possa ouvir cada coração, Senhor Deus. Olha no mais profundo, vê o que a pessoa está precisando, Senhor Jesus, e abençoa, Senhor Deus. Ouve nossas orações, ó Altíssimo. Ouve, Deus, aquilo que nós precisamos, que tu possa dar a cada um a porção daquilo que é para o bem dele, Senhor amado. Que possamos nos apresentar, Deus, na tua presença, Senhor, justos, para que a nossa oração possa ser ouvida, Deus querido. Abençoa cada um nessa noite, Deus, que a tua paz, a tua graça e a tua misericórdia e o teu amor seja com todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, a tua casa. Lembrando, próximo domingo, às 9h30, nós teremos um culto festivo. Um culto de gratidão por tudo que Deus é na nossa vida. E você será muito bem-vindo para participar conosco. Lembre, domingo, 9h30 da manhã. Se você não pode estar conosco, você pode assistir.
Que Deus abençoe você e a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Nossa vida depois transformar, refrigério pra nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui.